Então, pessoal, essa é uma segunda parte, né, da aula 2, né, do curso de filosofia, da aula 2 do segundo módulo, tá? Teve esse corte porque eu errei aqui na gravação, tá? Mas não vai ter problema não, tá, gente? Bem, continuando então a pensar sobre a filosofia na modernidade, veja, né? Então a modernidade ela recebe toda aquela influência da Idade Média, né? Do homem como ser imperfeito, de que enquanto ser imperfeito é muito difícil de ele conseguir, ou é impossível ele conhecer a verdade como um todo, pois a verdade quem só conhece é Deus, né? Que é o ser perfeito, né? Porque só Deus é onipresente, onisciente e onipotente, tá? Bem, então o que o homem pode fazer para conhecer, né? Se ele não alcança a totalidade do conhecimento, tá? Bem, ele pode evitar ao máximo o erro. Nesse sentido de evitar ao máximo o erro e tentar entender, tentar conhecer, né, a partir da sua própria limitação, isso é muito importante, né, um primeiro passo, né, do conhecimento científico é saber que o conhecimento é limitado, né, que o conhecimento nunca dá conta de tudo, né? Bem, Francis Bacon, né, esse nome mesmo, Bacon, né? Francis, né? Dá para traduzir por Francisco, né? E Bacon é Bacon mesmo, né? Então seria Francisco Bacon ou Francisco Toicinho, quem sabe, né? Ou Chico Toicinho, é assim que a gente chamava na faculdade de filosofia, tá? Então Francis Bacon, o que ele faz, né? Ele faz o que ele chama de crítica aos ídolos. Aos ídolos. O que seriam ídolos? Ídolos seriam falsas fontes de conhecimentos, tá? Sempre naquela perspectiva de que o homem é um ser imperfeito, né? Ele almeja o conhecimento, mas ele só pode, só pode alcançar o conhecimento a partir do momento em que ele evita o erro, tá? Uma forma de evitar o erro é não cair no que o Bacon chama de ídolos. O que seriam ídolos, né? Então ele classifica os ídolos. Eu não vou pôr tudo aqui porque está na apostila e vocês precisam ler a apostila, né? O ídolo da caverna. O ídolo da caverna são os sentidos, tá? Os sentidos às vezes nos enganam. Não dá para a gente confiar sempre nos sentidos, portanto, né, é bom evitar o erro, né, dos sentidos. O ídolo do fórum é o ídolo da linguagem que nós estamos sempre acostumados a usar e que às vezes nos engana. Então é bom ter consciência, né, e tratar a linguagem de uma maneira sempre bastante consciente, crítica e tal, né? O ídolo do teatro, que é a autoridade. Não é que ele critique toda a autoridade, mas é aquela autoridade que simplesmente é autoridade porque é e pronto, né? A autoridade precisa de uma justificativa. No caso, pense, né? O professor é autoridade, sim. Por quê? Porque é ele que é responsável pelas aulas, né? Ele que é responsável por ministrar o conteúdo, né? Ele que estudou para isso, nesse sentido, tem uma autoridade justificada, né? Claro que eu vou justificar a minha, né? Assim como cada autoridade tem a sua justificativa, né? O médico, enfim, todos, eu acho. E o ídolo da tribo, né? Que seriam, os problemas da natureza humana. Ou seja, evitando, né, tudo aquilo que impede, no fundo, né, o desenvolvimento da ciência, da razão, do conhecimento.
nós podemos fazer com que o conhecimento avance. Francis Bacon foi um grande entusiasta, portanto, né, da experiência. Por quê? Porque a experiência, segundo o Bacon, ela ajuda o homem a ampliar os sentidos, né, evitar o ídolo da caverna, ampliar a linguagem, né, não necessariamente questionar, mas fundamentar também a autoridade quando essa tem razão. Ou seja, no final das contas, o Francis Bacon era um grande incentivador da independência da ciência em relação à autoridade, seja essa do Estado, seja a autoridade eclesiástica, seja qual for, né? Independência da ciência, do conhecimento. René Descartes, né? Esse nome vocês já ouviram em algum lugar, lembra? Da frase penso, logo existo? Ou seja, é uma filosofia bastante voltada para o sujeito do conhecimento, para o indivíduo, né? Para este ser que, embora imperfeito, é o que busca o conhecimento. René Descartes critica principalmente duas atitudes que podem nos levar ao erro. Tá? Uma delas é o que ele chama de prevenção, que na verdade é quando nós aceitamos, né, quando as pessoas aceitam a opinião dos outros como verdadeira sem verificar. Nós diríamos hoje sem checar as fontes, né? Mas não era disso que ele falava na época, né? Não era essa linguagem, né? Mas sem verificar a origem da opinião, sem verificar no que ela está fundamentada, né? Então esse é um erro básico do conhecimento, quando você aceita tudo aquilo que te passam como verdadeiro sem questionar o porquê, tá? Outra fonte de erro é justamente o contrário dessa, é quando nós emitimos a nossa opinião sem fazer um exame da nossa opinião, tá? Confiando demasiadamente na nossa opinião. Então veja só, o Descartes, né, ele é tão criterioso, né, foi um sujeito tão criterioso, tão metódico, sim, ele era extremamente metódico, né, que ele pensava assim, olha, eu preciso ter cautela, né, e cuidado para evitar tanto o erro quando ele está lá na opinião dos outros, e às vezes não é nem culpa das pessoas, é porque elas pensaram errado, enfim, não analisaram. Mas também é necessário evitar o auto-engano, o auto-erro, que é quando eu emito opiniões sem analisar direito aquilo que eu estou falando, certo? Então, o que faz o Descartes? O que ele sugere? Primeiro, bom senso, bom senso e método. Bom senso e método. Isso aqui é um M, tá, gente? Método. Essas duas coisas são muito importantes para o Descartes. Bom senso, bem, isso é natural, todos nós temos, segundo Descartes. Tá? Bom senso, o que é? É a capacidade de julgar bem. É aquela capacidade que os gregos chamavam, né, de síntese, que a razão faz, né, a síntese entre as ideias, os conceitos e a realidade. Descartes diz, olha, o bom senso a gente tem capacidade de julgar bem. Mas falta muitas vezes método, ou seja, encontrar um caminho, né, uma forma de usar bem, né, a razão, o conhecimento, para que a gente produza sempre conhecimentos, né, verdadeiros, o máximo possível verdadeiros. Sabendo sempre, claro, que a gente é falível, mas com o método a gente pode alcançar o máximo de verdade possível que um ser humano mortal pode querer, certo? Então, pessoal, para terminar, o que existe de comum entre Francis Bacon, René Descartes, John Locke, né, e outros filósofos, né, que vocês podem encontrar se vocês quiserem pesquisar, né, filósofos da modernidade, né, que
na filosofia começa por volta de 1500, né, para 1600, né? Não dá para estabelecer uma data exata, né? Nem precisa. Né? O que unifica, estava dizendo, né? O que caracteriza, o que há em comum entre todos os filósofos da modernidade e que produz uma mudança de perspectiva em relação à filosofia antiga é justamente o poder ou a descoberta da consciência, né, individual, da consciência do sujeito do conhecimento. O que existe na modernidade é um maior protagonismo do sujeito do conhecimento, né, em relação à antiguidade. Tá? Quando a gente fala em sujeito do conhecimento, nós estamos falando, né, não de sujeitos particulares, como o Alexandre, a Maria, o José, o João, a Sofia ou o Christian. Tá? Não, são pessoas. Né? O sujeito do conhecimento, né, é todo e qualquer sujeito que tenha consciência, né, capaz de análise, síntese e representação. Ora, por que essas três palavras? Análise é o que? A capacidade de analisar a realidade, analisar a linguagem, analisar o discurso, analisar, né, qualquer coisa que a gente possa conhecer. A capacidade de síntese é o que? É de recompor aquilo que foi analisado. Tá? Aqui a gente encontra uma influência muito forte do método cartesiano, que é um método de análise e síntese. Olha, o que faz a ciência a partir da modernidade? Ela analisa, né? Ou seja, ela busca, ela aprende, ela consegue um grande número de dados, tanto é que ou de materiais de pesquisa, ela faz uma análise e depois ela faz uma síntese, né, para poder julgar tudo aquilo que ela analisou. Então essa capacidade de análise e síntese, né, é o que constitui aquilo que a partir da modernidade a gente começa a chamar ou passa a chamar de sujeito do conhecimento, né, e cuja unidade é a consciência. Há também a capacidade da representação. Né? A representação tem a ver com a nossa capacidade de projetar, digamos assim, de pegar um dado e transformá-lo numa estatística, por exemplo, né? Ou pegar um dado e representá-lo num gráfico, representá-lo numa maquete, num desenho, num esquema, ou mesmo num texto. Tá? Então, a combinação dessas três capacidades, né? De analisar, de sintetizar e de representar, ou seja, passar aquilo que a gente analisou, sintetizou para um texto, para um dado, um cálculo, uma fórmula, tudo isso, né, faz parte do que, a partir da modernidade, a gente começou a chamar de consciência. Tá? E só para terminar, então, eu disse que é uma herança da Idade Média, né? A ideia do homem enquanto pessoa, enquanto persona, né? Daí nós podemos tirar, né, alguns termos que são muito comuns hoje, mas que na antiguidade não eram tão usuais. Uma ideia do eu, né, psicológico, que é a unidade da nossa identidade, das nossas vivências. Aí sim, o eu, Alexandre, né, Maria, o João, o José, a Sofia, o Christian, cada um é um eu, né, unidade fechada, né, em si mesma, com as suas vivências e tal. Quando tem problema, vai no psicólogo, né, quando dá algum conflito existencial, tem algum trauma para resolver, certo? A ideia de pessoa, a ideia de cidadão também, ou seja, cidadão aqui, né? O sujeito, a pessoa enquanto agente político, enquanto alguém que atua na sociedade. Aí você pode perguntar, mas professor, os gregos não tinham essa ideia de cidadania, de
de ser político, não foram eles que inventaram a democracia? Sim, mas para os gregos, né, a atividade política era algo natural. Tanto que, lembra que eu falei para vocês, né? O Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Tá? Aqui, né, o cidadão não, ele escolhe participar da cidade. Né? Ele possui um livre-arbítrio, então ele pode escolher participar ou não. Ele pode fazer um pacto ou não. Tá? É daqui que vem a ideia de cidadão enquanto, né, alguém que opta ou tem consciência do seu lugar na sociedade, na cidade, que é diferente da ideia grega. Tá? Aqui é uma ideia, é a representação do sujeito, da pessoa, do homem na política. Nada de política partidária nesse caso, tá? Política aqui enquanto a participação social do homem, a consciência social, tá? E também do sujeito do conhecimento, que difere, né, diferente do eu psicológico, porque ele não está, né, fechado em si mesmo, com as suas vivências. É diferente do cidadão, porque ele não pensa na atuação, né, social, política e tal. Qual que é a ideia do sujeito enquanto sujeito do conhecimento? Né? É a da consciência, né, do ser enquanto consciência. Então aquele ser, que não é mais o ser total, o ser perfeito, este é Deus, né? Mas o ser humano, né, um pouco por o S minúsculo, ele é capaz de conhecer, né, à medida em que ele possui a consciência enquanto capacidade de análise, síntese e representação da realidade. Bem, isso tudo nós vamos trabalhar melhor quando a gente chegar lá no item ciências, tá? Então, por enquanto é só. Valeu, gente. Até mais.